Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula desse ano, né, de língua portuguesa e literatura. Na verdade, a nossa matéria se chama Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação. Deixa eu desligar o ventilador. Eu vou sofrer muito com calor, mas é o jeito. Bem melhor. A nossa matéria se chama Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação. E a ideia dessa matéria é lidar justamente com esses focos, né? Com a ideia de trabalhar a linguagem, gramática. Vocês vão rever muitas coisas que vocês já viram ao longo da sua formação aí no ensino fundamental. Também falar um pouco sobre a arte literária, a gente vai comentar um pouco sobre isso nessa aula. E depois falar um pouco também de comunicação dentro do ambiente profissional, porque, claro, vocês são alunos da ETEC, né? E a ETEC é uma escola técnica, ou seja, a formação que vocês têm não é apenas uma formação de ensino médio tradicional, mas também uma formação de ensino médio com técnico. E para isso, vocês precisam se comunicar, saber utilizar a linguagem dentro do ambiente profissional. Então é uma coisa que vai também ser abordada em alguns momentos ao longo das nossas aulas, tudo bem? Mas para começar, eu quero chamar a atenção para como essa matéria, para como isso é estruturado em geral dentro do curso. Quando você está no ensino fundamental, em língua portuguesa, você lê alguns textos, estuda um pouquinho, né, de literatura, etc. e vê bastante gramática, né? Aprende como escrever, aprende como fazer certas construções, estudar a linguagem, figuras de linguagem, divisão de frases e etc. Tudo isso é muito importante, tudo isso vai ser revisto ao longo dos 3 anos do ensino médio. Aqui a gente vai entrar num estudo mais aprofundado dessas questões, num trabalho mais pesado com o que nós chamamos de texto. Porque uma das mais importantes questões quando a gente fala sobre estudos de língua portuguesa é justamente entender o que é o texto. Porque o texto é a matéria do nosso trabalho. Quando a gente fala em língua portuguesa, quando a gente fala, a gente se comunica em que língua? Língua portuguesa, a gente vai estudar língua portuguesa. A gente tem o costume de pensar que a gente está estudando palavras e frases. Mas na verdade a gente está estudando a forma como nós nos comunicamos. E nós nos comunicamos por meio de textos. E quando eu falo nos comunicamos por meio de textos, é importante pensar que textos não são apenas um amontoado de palavras. Você tem um monte de palavra, isso forma um texto. Não, texto é mais do que isso. Texto é toda sentença que constitua comunicação. Algo que comunique algo, seja um gesto, imagem ou um som. Ou seja, um texto pode não ser escrito com palavras. Ele pode ser, por exemplo, feito a partir de gestos. É o caso da linguagem de sinais, que é uma linguagem utilizada para comunicar informações com pessoas que não podem ouvir ou falar, né? Que tem dificuldades na fala ou na audição. Nós podemos comunicar com imagens, como por exemplo as placas de trânsito, que muitas vezes não trazem texto nenhum, trazem apenas indicações. Você estuda, né, o conhecimento das placas de trânsito para você poder saber o que cada uma delas significa. Inclusive o próprio semáforo, né, com as 3 cores que indicam parar, esperar e continuar, né, o vermelho, o amarelo e o verde. Como que eu sei o que cada cor quer dizer? Porque a gente conhece os textos que estão por trás disso, a gente entende, a gente interpreta aquela comunicação. Da mesma forma, claro, vocês sabem, se a gente tem um convite para uma festa de aniversário, esse convite é escrito normalmente, né, com a linguagem escrita na língua que nós conhecemos, no nosso caso o português, né? E aí é importante diferenciar ao menos 2 níveis básicos de compreensão da linguagem e da comunicação, né? Nós temos a linguagem verbal, que é aquela que usa as palavras, que pode ser falada ou escrita, e a linguagem não verbal, que é aquela que usa apenas gestos e imagens, que comunica por meio de outras informações que não são a língua falada ou escrita. É claro que há situações em que essas duas coisas vão se misturar, que você vai ter uma linguagem que é escrita e também que é imagética, ou seja, que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Você tem, por exemplo, diversas placas de trânsito, como as placas de alerta de velocidade, que vão trazer um desenho, né, circular com um número. O número é linguagem verbal, assim como você tem o pare.
né, a placa de pare traz ali o quê? Traz a palavra que indica para você parar. Então você compreende que ali é para você parar. Tudo isso é mistura de linguagem verbal com linguagem não verbal. E isso é o básico para a gente entender como nós nos comunicamos, tá? Por que eu falo que a comunicação não é apenas a linguagem escrita e a falada? Porque os animais se comunicam. Como que seu cachorro se comunica com você? Ele pula em você e lambe sua cara. Sim, também. Mas ele chacoalha o rabo. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Né? Esse tipo de movimento comunica algo, comunica alegria. Se ele está com o rabinho abaixado, ele comunica tristeza ou alguma coisa do tipo. Os animais se comunicam, tá? E eles sabem o que cada comunicação quer dizer. Só que o ser humano, ele foi capaz de desenvolver, a partir da comunicação, uma linguagem mais sofisticada e mais elaborada que serve para outras coisas. Porque a comunicação dos animais, ela serve para indicar o quê? Indicar perigo, né? Indicar raiva, não mexe comigo, né? Quando o cachorro rosna, por exemplo, não há palavras ali, ele apenas está mostrando, ó, não mexe comigo que eu vou te atacar. Então, essa comunicação é uma comunicação básica, que está ligada às necessidades básicas daquele ser vivo. No caso do ser humano, nós temos essa comunicação básica, mas também um outro tipo de comunicação que se adequa às necessidades criadas pelo ser humano ao longo da história. Porque o ser humano, ele desenvolveu uma coisa chamada cultura. E a cultura, ela envolve uma série de outras possibilidades de comunicação que não são apenas eu pedir comida, tá? Quando você pega um bebê chora para pedir comida. É a comunicação mais básica que o ser humano tem, o choro, né? Quando ele nasce, a primeira coisa que o bebê faz é chorar porque está querendo algo. E o choro é uma forma de chamar a atenção da mãe para que ela faça. Só que o que ele precisa? Ele precisa só chorar, não precisa de mais nada. Agora, quando você cresce, você quer expressar sentimentos, você quer comprar alguma coisa, você quer se candidatar a um cargo político. Então, cada uma dessas expressões exige um nível de linguagem diferente. E aí nós temos a formulação dos chamados textos em linguagem verbal, que podem ser de dois tipos básicos, tá? E aqui quando eu falo da divisão, é divisão por meio do que eles servem, tá? Para que servem os textos? Servem para comunicar. Como nós nos comunicamos normalmente em língua portuguesa? Nós podemos nos comunicar por textos literários e não literários, tá? E aqui é importante definir o que é literário. A palavra literário, que vem de literatura, tem a ver com liter, que no latim quer dizer letra, tá? E o que é a letra? A letra é aquilo que a gente usa para escrever a língua, né? Então, literário é tudo aquilo relacionado à literatura. Qual que é a função do texto literário? A função básica, mas não é só isso, tá? A função básica do texto literário é estética, ou seja, ela pretende entreter o leitor. Ela não tem uma utilidade objetiva, no sentido de, eu escrevo um texto literário para curar o câncer. Não, não existe isso. O texto literário não vai curar o câncer, não vai limpar sua casa, não vai arrumar suas roupas. O texto literário serve para divertir, emocionar, fazer você pensar, refletir sobre as coisas. Mas toda a sua estrutura está baseada num conceito estético. O que é estética? Pensa na estética, na cirurgia plástica. Cirurgia plástica, qualquer tipo de correção que a gente faz, a gente chama de estética. Tem uma área ligada à saúde, né? Que é a área de estética. Não é disso que a gente está falando, mas tem a ver, porque estética tem a ver com a forma do seu rosto, com maquiagem, com dar um consertinho aqui, botar um botox, etc. E estética no que diz respeito a texto tem a ver com a forma do texto. Como o texto vai se apresentar? Um texto literário ele pode ser escrito em versos, como uma poesia. A poesia é um texto literário. A canção, a música, que ela tem rimas e etc., é um texto literário. Tá? Qual que é a função dela? É justamente através daqueles elementos literários criar em você uma sensação que é estética. Então, ela não representa a realidade concreta, tá? Ela representa alguma realidade.
Por isso que nós falamos que o texto literário ele é representativo. Ele representa a realidade, mas ele não fala diretamente da realidade, diferente de um texto não literário. Um texto não literário, ele está preocupado com uma informação objetiva, real, concreta. Ele tem uma função utilitária. Ele é um texto que precisa ter uma razão de existir. É que nem uma lista de compras. Sua mãe te dá uma lista de compras para você ir no mercado comprar algumas coisas. A função daquele texto é te orientar a comprar coisas. Ele é um texto objetivo, você tem essa meta, e esse texto ele tem uma razão, ele precisa ser útil para alguma coisa. Você precisa voltar com aqueles itens daquela lista. Então ele transmite para você o quê? Um fato. Há itens no mercado que precisam ser comprados, tá? Já o texto poético, não. Ele transmite para você o quê? Uma questão que às vezes é subjetiva. Ou seja, tem a ver com o sujeito, com os sentimentos da pessoa, com aquilo que ele sente no âmago, no interior dos seus pensamentos, com a sua filosofia, com a sua emoção e etc. Enquanto que um texto não literário ele é impessoal, ou seja, ele não está ligado àquelas questões pessoais particulares. Ele está ligado a outras coisas. Eu falei da lista de compras. A lista de compras ela não é um texto particular. Ela é um texto que qualquer pessoa sabe o que é, qualquer pessoa que pegar a lista vai saber interpretar aquilo e alcançar o mesmo objetivo de outra. A linguagem, ela pode ser chamada de polissêmica. Polissêmica é uma palavra que vem do grego, alerta para palavras gregas. Traz duas partes, né? Poli quer dizer muito, muitas coisas, tá? E sêmico. Sêmico vem de sema, que quer dizer sentido. Inclusive o estudo do sentido das palavras dentro da gramática se chama semântica. A linguagem polissêmica é a linguagem que tem múltiplos sentidos. Então num poema, a palavra rosa, ela pode querer falar sobre a planta, mas ela também pode querer falar sobre a beleza da jovem que mora no casebre, no meio do interior, e eu vou lá recitar um poema para aquela jovem que é tão bela quanto uma rosa. Então a rosa ganha vários sentidos. Ela tem múltiplos, as palavras assumem múltiplos sentidos, os textos possuem múltiplos sentidos. Por isso a linguagem é polissêmica. Não é como o caso do texto literário, que a linguagem é clara e objetiva. Ela não tem nenhuma pretensão em querer dizer mais. Ela não pode, por exemplo, ser ambígua. Ou seja, ela não pode ter um duplo sentido. A linguagem do texto literário pode. No texto literário nós temos a utilização constante das chamadas figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São expressões ou palavras usadas dentro do texto de uma forma que elas acabam representando coisas diferentes. É como o caso da metáfora. Eu viro e falo, ela é um doce. Quer dizer que ela é feita de açúcar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Quer dizer que ela tem um comportamento delicado, tal, que faz você pensar nela como se você estivesse pensando num doce. Né? Essa comparação feita dessa forma a gente chama de metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem, tá? Já no caso do texto não literário, a linguagem tem que ser objetiva, literal, e não confundir literário com literal. Literário do universo da literatura, literal, algo que é exatamente como você encontra num dicionário, por exemplo. Tá? O sentido de flor é planta, é o órgão sexual das plantas. Vocês lembram que a flor é o órgão sexual das plantas? Se não lembram, quando tiverem aulas de biologia, vocês vão ter contato com isso. No caso do texto literário, você vai ter sempre um predomínio da forma sobre o conteúdo. Ou seja, o que é mais importante no texto literário? A sua forma, a maneira como ele é apresentado. E o que é mais importante num texto não literário? O conteúdo, a informação que ele passa. A partir disso, nós vamos entender a ideia que existe por trás dos chamados gêneros textuais, que é a base dos nossos estudos de literatura e de língua portuguesa no ensino médio, tá? Para isso, nós vamos utilizar a obra de um dos maiores pensadores e filósofos da linguagem
tá, de toda a história, chamado Mikhail Bakhtin. Pelo nome vocês percebem que ele não é brasileiro, ele é russo, né? O Bakhtin, ele estudou a linguagem russa, mas os estudos dele servem para qualquer língua. Um dos livros mais importantes nos estudos da linguagem é justamente este aqui, Os Gêneros do... Deixa eu ver se está certo. Os Gêneros do Discurso, do Mikhail Bakhtin, né? Que é um dos textos que a gente usa de base para justamente trabalhar em todos os níveis de ensino, tá? Ele era professor, ele tinha uma preocupação maior, claro, com o ensino de jovens, mas a gente está aqui pensando em todos os níveis de estudo, né? E nesse tipo de trabalho ele explica o quê? Qual que é a base do pensamento do Bakhtin? Nós nos comunicamos por textos. E por isso nós nos comunicamos por gêneros. Nós escolhemos um gênero literário em função do que nós desejamos comunicar, do efeito que nós desejamos produzir em alguém com quem a gente está falando, que a gente chama de interlocutor, tá? O interlocutor é aquela pessoa com quem você está falando, ou em função da ação que eu desejo produzir em algum meio. Como todo texto é comunicação, quando nós reunimos textos que se comunicam de uma forma parecida, nós temos os chamados gêneros textuais. Por que os gêneros textuais são assim chamados? Porque eles todos são parecidos entre si, de alguma forma, e têm um objetivo comum. Um texto artístico, como o poema, é um gênero livre que pode usar de todos os tipos e desconstruí-los em novos formatos. Então, o texto literário ele é livre, ele permite que você passeie por vários gêneros, tá? Ou às vezes você até se atém a um único gênero literário, porém você tem uma série de possibilidades dentro dele porque há liberdade, porque você não tem um objetivo claro, uma questão utilitária ligada a ele, tá? Novos gêneros podem surgir de gêneros antigos, a partir da mudança das plataformas de comunicação. O e-mail, por exemplo, surgiu na era da informática, mas ele nada mais é que uma evolução da carta. Então o que é um gênero literário? É justamente isso, é uma maneira de escrever um texto. A carta é um gênero literário que tem o objetivo de comunicar à distância algo que alguém quer falar para outra pessoa. A carta tem um formato, uma estrutura e ela precisa ser escrita dessa forma. Só que com o avanço da tecnologia, as cartas perderam a sua necessidade, porque raramente hoje a gente manda algo pelo correio a não ser objetos. É muito raro alguém mandar cartas, né? E aí o que acaba acontecendo? Surge o e-mail, que tem essa mesma função de comunicar à distância, por meio da tecnologia do e-mail, alguma informação. Com o tempo, o e-mail está cada vez também se tornando mais obsoleto, sendo substituído pela comunicação por meios de chats virtuais, que é o caso do WhatsApp, que substitui em muitos casos a utilização do e-mail, tá? E aí, quando eu falo sobre gêneros, eu tenho que entender que os gêneros textuais, eles são infinitos, tá? Existem trocentos tipos de gêneros textuais, você não tem só... cabelinho. Você não tem só um tipo ou 4 ou 5, você tem infinitos gêneros textuais. Gênero carta, gênero receita, qualquer tipo de texto que você conhece é um gênero textual. Porém, a terminologia usada pelos estudiosos de língua portuguesa, a partir do Bakhtin, etc., divide essas coisas de uma forma bem clara. Gênero textual depende da sua função, do seu objetivo principal. Então, qual é o objetivo principal de uma carta? Comunicar algo a alguém à distância. Agora, existem tipos de texto, tá? Os tipos textuais são a base dos gêneros textuais. Então, você tem um gênero textual, ele faz parte de um tipo textual. Nós temos, aí sim, um número limitado de tipos textuais. O tipo textual narrativo é aquele que tem o objetivo de contar uma história. Vocês sabem disso, né? Ele é formado por personagens, espaço, tempo, narrador e enredo. E é o primeiro tipo de texto que a gente vai estudar na hora que a gente for falar sobre literatura, tá? O texto narrativo, ele conta uma história, e vejam, quando eu falo que um texto narrativo conta uma história, eu não estou apenas falando a respeito de livros, tá? De romances ou coisas do tipo. Eu estou falando a respeito de contos, estou falando a respeito de histórias orais, tá? Estou falando a respeito de piadas, estou falando a respeito de histórias em quadrinhos, todo tipo de texto que conta uma narrativa, uma história com começo, meio e fim, com personagens, faz parte do tipo textual narrativo. Dentro do tipo textual narrativo, você vai ter vários gêneros. O gênero quadrinhos, o gênero piada
e o gênero narrativo, que é o gênero dos romances, etc. Então você vai ter vários gêneros e até subgêneros. Você tem o tipo narrativo, o gênero narrativo, e dentro dele você tem o gênero conto, gênero romance, gênero teatro e assim por diante. Há uma subdivisão infinita dos gêneros. Deu para entender mais ou menos? Se não, com o passar do tempo, à medida que a gente for estudando, isso vai ficar um pouco mais claro. Um outro tipo de texto importante é o texto descritivo. Acho que o nome dele deixa bem claro, né? O tipo de texto descritivo é aquele que serve para descrever situações, lugares, coisas ou pessoas de forma detalhada. Então eu dou detalhes sobre como essas coisas funcionam. É importante deixar bem claro que um texto descritivo pode ser 100% descritivo? Claro que pode, mas na maioria das vezes o texto descritivo faz parte de um outro texto. Tá? Ele faz parte de um outro texto. Por exemplo, você tem uma obra literária e dentro dessa obra literária você tem a descrição de um personagem. Essa descrição de um personagem é um tipo descritivo dentro de um tipo narrativo. Isso é perfeitamente possível. Nós temos também o tipo dissertativo, que é muito conhecido dos alunos de ensino médio, porque é o principal tipo de texto pedido como avaliação de vestibular. Quando vocês vão me falar de redação, a redação do Enem, a redação dos vestibulares, vocês estão ouvindo falar justamente do tipo, em geral, né, do tipo dissertativo, que é aquele que pede a pessoa dissertar, refletir e debater sobre um assunto. Esse tipo dissertativo ele é dividido em dois formatos básicos, né? O tipo expositivo, que o nome deixa bem claro, né? Ele expõe um fato, um processo, um acontecimento. Esta aula que vocês estão vendo toda ela é um texto dissertativo expositivo. Eu exponho para vocês uma reflexão e uma série de conhecimentos e fatos a respeito da língua portuguesa. Então, o gênero aula faz parte do tipo dissertativo expositivo. Entenderam? É como se fossem chaves que vão dentro delas encaixando vários gêneros textuais. Já o gênero dissertativo argumentativo é aquele que expõe um ponto de vista e argumentos em defesa de uma opinião. Então, o que você tem no vestibular? A redação do Enem foi sobre violência contra a mulher. Alguns anos atrás foi esse o tema da redação. O que ela pede para você? Para expor um ponto de vista a respeito da violência contra a mulher. Você vai buscar argumentos, exemplos, formas de solucionar o problema, de lutar contra a violência, etc. Tudo isso para defender uma opinião, um ponto de vista claro sobre esse assunto, tá? Então a dissertação é a opinião, só que não é uma coisa objetiva, reta. Porque senão vai parecer que qualquer opinião é uma dissertação. E não é. É uma opinião baseada em argumentos. E a palavra argumento é fundamental aqui. E por último nós temos o tipo de texto injuntivo. O nome é estranho, mas ele diz respeito a uma coisa que todo mundo conhece. É o texto de orientação. É aquele texto que orienta alguém ou expressa uma ordem para alguém. Tá? Como é o caso de uma receita, né, uma receita de bolo, a lista de compras que eu falei para vocês é um tipo de texto que orienta você a fazer as compras daqueles materiais, né? E um manual de instruções de qualquer máquina ou de qualquer aparelho é um tipo de texto injuntivo. Ele tem essa função. Então, dentro do tipo de texto injuntivo, você vai ter o gênero manual de instruções, o gênero receita e assim por diante. É assim que funciona essa relação entre tipos de texto e gêneros textuais. Então você pega aí uma lista, você tem 4 tipos principais, né? O narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. E dentro deles você vai ter uma cacetada de outros gêneros. Eu posso dar alguns exemplos. Dentro do narrativo, esse ano nós vamos estudar a crônica, o conto, as histórias em quadrinhos e o romance. São 4 tipos de gêneros narrativos, tá? Você tem dentro do tipo descritivo a lista de ingredientes de um produto. A gente tem ela como parte de outros gêneros, como eu falei, o gênero romance tem dentro dele tipo textual descritivo. O tipo dissertativo, você tem uma resenha crítica, como por exemplo, você vai assistir um filme, você vai na internet ver o vídeo de um cara, um youtuber, falando se aquele filme é bom ou ruim. Ou um anime, alguma coisa que você gosta, e o cara falando se é bom ou ruim. Isso é uma resenha crítica. Faz parte do tipo textual dissertativo
com a opinião do cara. Tá? Esse ano a gente vai ver, por exemplo, o artigo de opinião, que é muito comum em jornais e hoje em dia em vídeos de internet, que são as opiniões de pessoas a respeito do assunto e tal. Nós temos a redação de vestibular, obviamente, né, que é muito conhecida, e as notícias, que são também do tipo dissertativo, mas aí é expositivo, porque a principal preocupação da notícia é expor informações a respeito de algo. E por último, nós temos o tipo textual injuntivo. Tá? O que é o tipo textual injuntivo? É aquele, como eu falei, que orienta as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, a bula de remédio. A bula de remédio ela não serve apenas para descrever a fórmula do remédio, mas para explicar como que você deve usar, quais são os cuidados que você tem que tomar. Todo mundo deveria ler bula de remédio, né? O manual de instruções e uma receita, que são os exemplos que eu já havia dado. Tudo bem? Certo, então essa é a nossa primeira aula para a gente ter uma noção básica do que é o texto, do que é a construção geral da noção de texto. A partir daqui, nós vamos estudar o caminho da língua portuguesa, dos estudos de gramática e texto em geral, tá? E da literatura. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a origem das línguas e dos principais gêneros textuais. Beleza, moçada? Valeu, muito obrigado e até a próxima. É nós que voa. Eu não precisava desse É Nós que Voa, né? Mas fica aí no final do vídeo.